Olá, eu estou aqui com o professor da UFSCar, Daniel Mil, para conversarmos sobre o lançamento do Dicionário Crítico de Educação e Tecnologias e Educação à Distância. Professor, uma satisfação estar com você aqui nessa conversa. Toda nossa satisfação. Um prazer. Professor, estamos lançando o Dicionário Crítico de Educação e Tecnologias e Educação à Distância. Para a gente começar, uma questão básica e bastante conceitual. O que é um dicionário e como você identifica a diferença de um dicionário para um livro? É uma pergunta básica, mas interessante, né? Quando falamos em dicionário, dá a impressão que é uma obra qualquer, que é uma publicação similar a um livro, mas tem algumas particularidades que é importante destacar. A primeira delas é que o dicionário ele é um conjunto de verbetes, de conceitos, de elementos essenciais para uma área de pesquisa, para uma área científica, e que esse conjunto tem uma característica bem própria, que tenha preocupações etimológicas, preocupações conceituais, preocupações mesmo de referência para alguém consultar quando tiver dúvida sobre algum aspecto conceitual da área científica em que ele se insere. Então, isso difere bastante do livro, que é um conjunto de capítulos de autoria ou de uma coletânea de um conjunto de autores, e que no dicionário ele é mais referência do que o livro, porque o livro é em função de uma investigação sobre aquela temática. O dicionário ele pega vários conceitos de várias áreas e que esses vários conceitos, várias sub-áreas, vamos dizer assim, de uma área específica, no caso da educação, e essas sub-áreas vão compondo um conjunto de relacionamento dos conceitos em termos semânticos, em termos conceituais, em termos de arcabouço teórico da área. Isso faz muita diferença em relação ao livro. Então, é um pouco diferente do livro. Não que seja mais importante ou menos importante, eu considero muito mais importante o dicionário, mas não é que qualquer pessoa vá considerar o livro menos importante do que o dicionário. É que o dicionário ele é um pouco mais amplo e transversal aos vários livros. E, portanto, ele tem uma característica básica de ser um ponto de referência para que quem vai produzir um livro, uma pesquisa ou um artigo, que possa consultar verbetes naquele dicionário para ter uma referência de como pensar a partir dali. Quer dizer, o dicionário ele acaba sendo, como você mesmo disse, referência para os livros que vierem a ser escritos naquela área. Exatamente. E é um material, então, bastante importante para as diversas áreas do conhecimento ter um dicionário específico de verbetes relacionados à área, né? Isso, é muito importante. A importância do dicionário é exatamente essa de ter uma referência para o bem ou para o mal, assim, mesmo que eu discorde de certa reflexão, de certa definição de um conceito, eu posso consultar aquele verbete e ter uma referência de como prosseguir. Até para conversa entre vários grupos, entre várias regiões de país ou do mesmo país, nesse nosso Brasil, grande Brasil, que nós temos o prazer de viver por aqui. Tem muitos conceitos que teriam uma denominação no norte do país e no sul do país outra denominação, ou no centro-oeste, no sudeste, por aí vai. Tem denominações que em Portugal tem uma noção de um determinado conceito e no Brasil tem uma outra noção. A exemplo da noção de literacia ou de letramento, por exemplo, que é a mesma coisa em primeira instância, mas que tem certas particularidades num país ou no outro. Então, essa é a importância central de um dicionário para uma área científica, que é ser uma referência para o grupo consultar e ver o que a área, ou ao menos uma referência de como partir e discordar ou concordar com aquela definição para aquele verbete que está naquela obra. Então, eu considero essencial para uma área de pesquisa ter um dicionário, ter uma obra dessa natureza para essa reflexão. Perfeito. Agora falando especificamente do processo de elaboração do Dicionário Crítico de Educação e Tecnologias e Educação à Distância. Essa obra ela é fruto de um projeto de pesquisa, de um grupo de pesquisa? Como é que surge a ideia da obra? No escopo de qual projeto? É um projeto bem antigo. Na verdade, ele virou projeto mesmo de pesquisa ou projeto de trabalho mais recentemente, só há 5 anos. Então, são 5 anos de muito trabalho para fazer esse dicionário acontecer. Mas é uma ideia que nasceu em 2002 para 2003, quando eu terminei o mestrado, e quando eu fui apresentar a dissertação, tinha muitos termos que não tinham definições e que a banca começou a questionar e começou a me sugerir outras definições, e eu fui concordando ou discordando de acordo com a ideia. Isso foi em 2002, 2003, então temos aí praticamente 15 anos de lá para cá. Há 10 anos eu resolvi que teria o projeto, que sairia
do papel esse projeto. Eu queria para o papel esse projeto de forma organizada, mas no começo a ideia seria só um grupo de pesquisa fazer tudo, que era um projeto situado que eu coordenaria com o ex-orientador de doutorado, o professor Fernando Fidalgo, e começamos a colocar a ideia para rolar. Esse projeto ele não foi muito fácil, porque não é um projeto simples de se desenvolver. Sozinho não é possível fazer tudo aquilo sem muito estudo e longos anos de pesquisa. E nessa ocasião, como não conseguimos viabilizar isso, nós pensamos na outra estratégia. Foi transformar isso num projeto de viabilidade coletiva. Então, tornou-se um projeto coletivo, colaborativo de trabalho, e aí eu comecei a convidar os colegas especialistas em cada área e até chegar a um total aí de 300 ou 400 autores para pensar a área e eleger certos verbetes para poder desenvolver. Então, foi um projeto, esse projeto, eu digo que ele tem 10 anos, porque foi quando eu decidi que ele teria que ir para o papel, teria que ser viabilizado. E desses 10 anos para cá, nos últimos 5, foi de muito trabalho no contato com os autores, no contato com os colegas de trabalho, no contato com as outras instituições envoltas em temáticas dessa natureza, tanto de educação e tecnologia quanto de educação à distância. O dicionário abarca as duas sub-áreas da educação e da tecnologia aí. E nessa discussão, nós começamos a pensar quais verbetes seriam eleitos, quais verbetes teriam sobreposições e que deveríamos desenvolver só em um e o outro fazer referência a ele, e até chegar no escopo, no conjunto de elementos que temos hoje, no escopo do dicionário, que era trazer à pauta certos conceitos, certas etimologias, certas descrições, correntes teóricas, que é o que ficou atualmente. Bom, um trabalho colaborativo, ele costuma ser muito enriquecedor, mas nem sempre é fácil de ser executado, né? Quais que foram os principais desafios justamente na elaboração desse dicionário a tantas mãos, com tantos autores de diferentes instituições e trabalhando aí em 300 verbetes, mais ou menos, né? Como é que os desafios que tiveram que ser aí vencidos ao longo desse processo? Trabalho coletivo, trabalho em equipe nunca é fácil. Então não é. Se eu disser que se eu for eleger uma dificuldade, é o trabalho em grupo, porque lida com colegas, lida com várias situações, com várias agendas, com vários tempos, com vários aspectos e particularidades pessoais ou profissionais que dificulta para a gente realizar o projeto com menos tempo. É um projeto que daria para sair em um ano, em primeira instância, se fosse um projeto com menos pessoas. Mas eu queria que fosse em rede, fosse coletivo, tivesse pessoas de diversos países, tivesse pessoas da maioria das universidades do Brasil. Então, para isso, acabou tendo que ser um pouco mais difícil. Então, é um projeto e o desafio foi esse. Coordenar um grupo de pessoas, de profissionais, com agenda cheia e com expertises muito diversas, para poder desenvolver um determinado conceito. E eu diria que lidar com os autores, eu tendo clareza do que era um dicionário, lidar com os autores para que eles entendessem o que era um verbete também foi um desafio e tanto. Porque, assim como alguns colegas disseram, tem depoimento de vários colegas dizendo que escrever um verbete mostrou-se muito mais difícil do que escrever um artigo. Porque você tem que colocar todo um conceito, a etimologia, as correntes, toda a discussão em cima de 2 ou 3 páginas. É muito mais difícil essa síntese teórica, conceitual, do que você escrever um artigo de 10, 15 ou 20 páginas. Então, essa dificuldade eu enfrentei na relação com os colegas, mas essa dificuldade foi o que trouxe o lado bom também. Foi um enriquecimento tremendo para mim, ao lidar com eles e discutindo, entendendo mais as áreas de cada um deles, coisas que eu nem compreendia direito, passei a compreender melhor, então foi muito enriquecedor para mim, e até porque todo trabalho em equipe tem seu lado positivo, da colaboração, da troca, do enriquecimento de cada um. Isso foi um aspecto extremamente positivo para mim, pessoalmente, profissionalmente, até do ponto de vista conceitual e teórico. Então, se fosse, eu elegi uma das dificuldades, obviamente tivemos outras, por exemplo, o custo do dicionário é muito alto em função do tipo de obra, são 736 páginas do que foi aprovado, dos 300 e poucos verbetes foram reprovados uma boa quantidade, então o dicionário não foi para frente com todos os verbetes previstos, esperamos uma segunda edição em breve para poder ver se a gente reestrutura os outros ainda. Então, dificuldades outras, mas essa eu achei que foi interessante e latente e
recorrente, que foi lidar com os colegas com perspectivas diferentes e tudo mais. De qualquer forma, como eu disse, não foi uma dificuldade grátis, não foi gratuita, foi muito interessante porque foi bom até para a relação e para a gente poder amadurecer certos princípios teóricos e mesmo questões pessoais. Acabei me aproximando de muitos amigos, acabei colocando na pauta dificuldades que tínhamos e acertando as dificuldades. Então, o dicionário foi um meio para muitas coisas profissionais, pessoais, teóricas, conceituais, de pesquisa e por aí vai. E então, tendo vivido todo esse processo, como que se configura agora a obra pronta? Quantos autores, quantos verbetes, como é que que produto final surge, então, de todo esse processo tão rico? Ao final ficou um material bonito, tenho orgulho e estou muito empolgado com a obra. A obra ficou com exatamente 736 páginas, essa primeira edição do dicionário. Temos aí quase 200 autores, mais ou menos. Dos 290 verbetes, aproximadamente 100 não ficaram prontos a contento, então nós tivemos que reorganizar. Então ficaram prontos quase 200 verbetes, com cada um deles com 2 ou 3 autores, todos os verbetes com menos um doutor como coautor, para garantir alguma credibilidade e cuidado para a discussão teórica daquele verbete. Então nós temos aí aproximadamente 200 verbetes com aproximadamente 200 autores, sendo que a maioria dos verbetes tem 2 ou no máximo 3 autores, com um ou mais doutores como autor, e um material em capa dura, um material com uma boa produção gráfica e com um conteúdo que eu acho que vai ser muito útil para os colegas da área, para os colegas que trabalham desde iniciantes até especialistas naquela noção que eu falei agora há pouco, de que o dicionário é uma referência para o que nós queremos pensar a partir dali. É um ponto de partida o dicionário. A partir dali, eu posso, como pesquisador, ou como pós-graduando, ou como estudante, ter a noção clara de que alguém já pensou o básico. E a partir dali eu vou decidir se está ok ou não. Enfim, ficou uma obra bem interessante. Eu acho que vai ser útil para os interessados nessa temática. Educação à distância ou educação em tecnologias. Do que você imaginava no começo do processo e o que temos em mãos agora. Qual é a sua sensação, o seu sentimento, imaginando qual era as suas intenções e o produto que a gente conseguiu, enfim, materializar? Ok, uma pergunta interessante, mas eu vou responder de um jeito diferente do que eu diria em outras condições. Não foi exatamente como eu esperava em muitos aspectos, obviamente. Nenhum projeto ele é tão rígido, rigoroso a ponto de ser o que você planejou no começo. Era um plano originalmente. Só de 2003 para 2010 já tinha mudado muito. Em 2008, quando eu comecei a trabalhar com EAD, que esse projeto começou a andar de fato, a entrar de fato em planejamento. Já tinha mudado muito até 2008, de 2008 para cá, aí que mudou bastante mesmo, em função da parceria, da mudança de perspectiva, não mais um dicionário escrito só por um petit comité, e sim por uma grande quantidade de pesquisadores. Então tudo isso mudou bastante. Mas eu diria que o que mudou bastante em termos do que eu esperava e do que aconteceu é que, em muitos aspectos, melhorou muito, porque essa riqueza da rede foi muito positiva e foi muito interessante, embora difícil de coordenar, mas foi muito interessante. Mas também tive dificuldades com isso. Então, tem aspectos que eu gostaria que fosse melhor. Por exemplo, verbetes que ficaram de fora, que eu esperava que ficasse prontos em tempo. Eu queria que compusesse o dicionário, mas não foi possível. Parcerias com instituições de fomento, por exemplo, que estavam previstas, em última hora acabou sendo impossibilitadas. Então, sejam elas estaduais ou federais, foram rompimentos que dificultou e que quase inviabilizou a obra. Mas, felizmente, tudo isso foi resolvido em tempo, a conseguir formas alternativas de viabilizar. Estou muito satisfeito, muito empolgado com o resultado final e acho que ele vai ter a repercussão que merece e que as pessoas vão ver na obra, que ela tem qualidade, que ela vai ser capaz de atender ao seu pressuposto, ao seu objetivo mesmo, que é esse de assessorar uma área como ponto de partida, ponto de referência para a reflexão daquela discussão teórica. Bom,
E o dicionário, quando que estará disponível? O lançamento oficial do dicionário é no Congresso Internacional de Educação e Tecnologias, na UFSCar, no mês de julho de 2018, o lançamento oficial, mas quando ele estará disponível aos interessados? Qual o investimento necessário para se adquirir o dicionário? Ah, sim. A obra vai ser lançada agora, em dia 12 de julho de 2018, agora, no dia 12/7, às 19 horas, aqui no Florestan Fernandes, durante o CIET-MPED, o nosso Congresso Internacional de Educação e Tecnologias e Encontro de Pesquisadores em Educação e Tecnologias. Esse lançamento ele vai ter um caráter especial, porque as obras vão chegar bem na véspera do lançamento. Espero que lá pelo dia 7 ou 8 já estejam disponíveis todas as obras. Quem tiver interessado em adquirir a obra pode fazer um cadastro já pelo nosso site. Então tem um site, o próprio site do Grupo Horizonte já mostra detalhes da obra, a sinopse, o sumário, os autores, tudo mais. Então se vocês acessarem www.grupohorizonte.ufscar.br, vocês já terão acesso a detalhes, inclusive como adquirir um formulário para preencher e adquirir a obra, tem contatos, e-mail de contato e tudo mais. Então, a resposta à pergunta seria essa mesma, de que está disponível muito em breve, agora no começo do próximo mês, e espero estar com uma quantidade de exemplares disponíveis para venda aqui no começo durante o nosso CIET-MPED. E já tem uma ideia do investimento, do valor da obra para os interessados? Sim, a obra será vendida por R$ 109, eu estou negociando um desconto, então deve ser em torno de R$ 100. Entre R$ 100 e R$ 110 é o valor real que a obra custará. Então, se for possível algum desconto, aí entre R$ 105 e R$ 110. Esse é o valor que está sendo orçado. É um material que ele vale esse valor. Só para entenderem o investimento que é feito, é um material com mais de 700 páginas, com capa dura, com material interno muito de boa qualidade. Então, teve um cuidado de produção editorial muito interessante, além do conteúdo em si, que teve bastante cuidado na revisão, bastante cuidado para ser uma obra interessante, que eu tivesse a felicidade de dizer que me orgulho do produto que ficou. Então, acho que vai ser interessante. Então, o valor é esse. Nós estamos ainda tentando viabilizar alguma doação para bibliotecas públicas, mas, por enquanto, é essa a ideia que temos ainda de venda desse valor. Bom, então o lançamento oficial no mês de julho, dia 12 de julho, durante o Congresso Internacional de Educação e Tecnologias, na Universidade Federal de São Carlos, em São Carlos, no interior de São Paulo. Os interessados, como o professor Mil já adiantou, já podem fazer o cadastro no site do Grupo Horizonte para garantir o exemplar. Então, professor, muito obrigado pela parceria, por essa presença, esse nosso bate-papo, e sucesso aí para o Dicionário Crítico de Educação e Tecnologias e Educação à Distância. Muito obrigado, João. Fico feliz em estar aqui presente e apresentar uma produção que é muito interessante e que tem muito de suor e de poros e de vontade de fazer dar certo, de vontade de colaborar para a área de Educação e Tecnologias e de Educação à Distância. Obrigado pela colaboração também.